Hoje você vai conhecer a grande aceitação do feno do Estilosantes Campo Grande pelos ovinos, aqui na fazenda modelo da Embrapa Gado de Corte. Acompanhe! Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fomos até a fazenda modelo da Embrapa Gado de Corte para mostrar a produção de ovinos da instituição. Fernando Alvarenga Reis, que é da Embrapa Caprinos, localizada no Ceará, foi cedido para a Embrapa Gado de Corte a fim de montar um núcleo de ovinocultura para pesquisas em função da demanda do sistema produtivo. A produção está expandindo, nós temos muito interesse pela ovinocultura no estado. Alguma tradição, inclusive, em ovinocultura, vinda do pessoal do sul, muitos animais. Dentro do centro-oeste é o estado que mais tem o efetivo do rebanho ovino e a demanda tem sido grande. Por isso nós viemos para cá com esse intuito de nos integrarmos aos pesquisadores, aos colegas aqui do Gado de Corte, que já tem muito know-how em termos de região, em termos de cerrado, desenvolvimento de pastagens, de pastos já validados, e que a gente veio validar essas pesquisas aqui no estado. A nossa equipe de reportagem aproveitou a visita para fornecer o feno do Estilosantes Campo Grande aos ovinos. É importante lembrar que o feno deve ter alguns cuidados na produção e também no armazenamento. O feno, o ideal seria que ele fosse feito num período em que a forrageira esteja no seu melhor da qualidade nutricional. Isso muitas vezes não é favorável em função do período chuvoso, que nós teríamos que ter um período de seca mais prolongado para a gente poder desidratar esse material a campo. Nós temos alguns inconvenientes que em função do maquinário, mas nem sempre isso é impeditivo. Isso seria para ser feito em grandes escalas, mas você pode utilizar maquinário mais rústico, mais caseiro para se confeccionar esse seu feno. De preferência, tendo possibilidade, você fazer esse processo de desidratação do feno na sombra, você preserva bastante as características nutricionais da sua forrageira, inclusive em termos de coloração. Então nós não teríamos aquele feno com aspecto muito seco, mas sim esverdeado. E o próprio odor, a própria aparência desse feno seria bastante atrativa. Então, dentre as opções que nós temos de preservação de material para o período seco, nós acreditamos que o feno ele é uma condição bastante interessante e factível para você preservar material abundante na época das chuvas para você utilizar com os animais no período seco. O período de seca acontece todos os anos, mas nem sempre o produtor se prepara de maneira adequada para essa época. Uma das alternativas de suplementação para alimentar os animais na seca são os fenos. Nós poderíamos realçar nessa condição, até pela avidez que os animais estão consumindo esse feno aqui, de uma adequada fenação, ou seja, feito na época certa, de maneira correta e principalmente de armazenagem correta. Quanto ao valor nutritivo, o que a gente poderia destacar? Nós temos normalmente as leguminosas com um teor nutritivo superior ao das gramíneas. E teria como uma vantagem em relação às gramíneas é que ele pode se estender um pouco mais o período de fenação. Um exemplo, as braquiárias ou os fenos de gramíneas de maneira geral, eles teriam que ser confeccionados para se aproveitar o máximo do potencial produtivo deles numa época em que nós estaríamos no período de chuvas e que isso dificultaria a desidratação desse material. Já as leguminosas, você pode prorrogar um pouquinho esse período e ter uma época um pouco mais adequada em termos de umidade, de precipitação mais adequada para você fenar. O feno do Estilosantes Campo Grande é mais uma alternativa de alimento na época da seca. Com a sua alta palatabilidade e o seu valor nutritivo, nós estamos comprovando aqui pelos ovinos na fazenda modelo da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso aqui a gente pode comprovar até pelos animais aqui consumindo, né? Eles vêm consumindo regularmente feno, no caso de gramíneas,
E quando a gente coloca o Estilosantes Campo Grande, a gente nota realmente que a avidez e o consumo ele é de se destacar. O zootecnista das sementes Boi Gordo, Cid José, avaliou a nutrição dos ovinos através do feno de Estilosantes Campo Grande. Aqui nós temos uma situação que é bem real a nível de produtores, né? Não só do nosso estado, mas do Brasil inteiro, que acaba correndo situações como essa aqui, de uma estiagem muito prolongada, em onde eles ficam com falta de pastagem, né? E uma opção seria o feno, né? No caso aqui a utilização do feno de estilosantes, fenos de gramíneas, né? E o feno de estilosantes proporciona aos animais uma nutrição bem melhor do que no caso um feno de gramínea, né? Que ele tem teores proteicos e nutritivos bem melhores do que uma gramínea, né? Em termos de nutrição falando. E como podemos ver aqui, aquela questão de palatabilidade, a aceitação é muito boa pelos animais. E nós aqui sempre procurando estreitar mais essa parceria com o pessoal da Embrapa, né? Onde nós vamos tocar alguns experimentos juntamente com eles, até com relação à utilização de feno em confinamento. Né? Seria um assunto que nós vamos abordar mais para frente, né? E que nós temos boas perspectivas quanto a isso.